Desde o meu desenvolvimento mediúnico, eu sempre sonhei em riscar ponto. E agora eu sei o peso do ponto riscado. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre o processo de riscar o ponto. Não sei se tem mais gente que é como eu acho que sim. Eu acho que muitas pessoas já passaram ou passam pelo que eu passei e eu vou te dizer, não é tão fácil assim. A etapa de riscar o ponto é um pouco frustrante, é um pouco desafiador. O pessoal se pressiona muito para riscar o ponto, porque existe essa pressão de que a entidade para dar atendimento, beber e fumar só pode ter ponto riscado. Então as pessoas ficam muito apreensivas para riscar o ponto. E eu fui uma delas. Quando eu comecei o meu desenvolvimento, nossa, eu ficava muito ansiosa. Eu queria a qualquer custo que as minhas entidades riscassem ponto. E eu não estava preparada, porque o desenvolvimento mediúnico são etapas. Então, primeiro eu tenho que estar bem para depois eu ajudar outra pessoa. Se eu não estiver bem, como que a minha entidade vai ajudar outra pessoa, certo? E outra, eu não tinha nenhum amadurecimento necessário. Imagina a minha entidade fazer o atendimento. Mas a Carol aqui, ansiosa, queria arriscar o ponto a qualquer custo. E eu ficava muito frustrada quando eu via outras pessoas que tinham acabado de entrar, ou até mesmo o Christian, riscando o ponto, assim, numa boa, enquanto eu não conseguia me conectar com a entidade, eu mal conseguia manter a incorporação, sabe? E aí, depois de fazer algumas consagrações de ayahuasca, conversar com as entidades, fazer algumas melhorias na minha vida, depois de conversar muito com o seu cobre me ajudar com os meus problemas emocionais e me dar muitas dicas e me ensinar muito sobre a Umbanda, eu criei um acordo com o seu cobre. E aí eu falei pra ele assim, olha, seu cobre, porque eu tava afastado do terreiro, falei, seguinte, eu só vou voltar pro terreiro se eu riscar ponto. Bem assim. E o seu cobra falou, tá bom. E eu fui com essa ansiedade de eu vou voltar para o terreiro e eu vou riscar o ponto e é isso aí. E eu cheguei lá, né, na primeira gira, fiquei mega assustada porque tinha um monte de gente nova. E aí fazia um século que eu nem incorporava direito, então tava bem ansiosa. E aí, nas próximas giras foi ficando mais tranquilo, né? E quando eu comecei a voltar pro terreiro, a promessa do seu cobre começou a acontecer. As entidades começaram a me mostrar o ponto riscado delas na minha cabeça. E era assim, vários pontos riscados, um atrás do outro. E aí eu fiquei super feliz. Eu falei, pronto, vou riscar o ponto. E dito e feito, né? Eu chegava na gira, incorporava a entidade, ela lá, riscava o ponto dela. O primeiro ponto foi da minha Herê Mariazinha e foi maravilhoso, porque eu já tinha visto o ponto dela no ayahuasca, então tava tranquilo. Aí depois, na segunda gira, foi o ponto da Dona Jurema e da Dona Navalha. A Dona Jurema, eu me borrei de medo, sabe? Eu fiquei extremamente nervosa, porque o ponto da Dona Jurema já tinha sido negado antes de eu sair do terreiro, porque eu achava que a Dona Jurema era Jaciara. Então não tem como confirmar um ponto se eu tô falando o nome errado da entidade, né? Então, assim, eu tava me cagando de medo. E aí foi confirmado e eu respirei. Aí depois eu risquei da Dona Navalha, depois risquei o da Mariazinha Mirim, Pombogira Cigana, acho que foi isso, não me lembro. E o da avó. E aí eu fiquei tipo, uau, agora eu tenho entidades com ponto riscado. Só que eu não percebia que o desenvolvimento mediúnico ele começa quando a sua entidade risca o ponto. Porque até então você só está se preparando para esse caminho. Mas quando ele risca o ponto, aí sim você tem uma responsabilidade muito grande. E quando o peso caiu sobre mim, eu percebi que eu não sei se eu tava pronta, sabe? E aí eu fiquei muito ansiosa. Então, nos meus primeiros atendimentos foram bem difíceis pra mim, porque eu sentava na frente do consulente, né, incorporada. Como eu disse, eu sou uma médium semi-consciente, então eu tô vendo tudo, né? Às vezes eu esqueço, às vezes a entidade tá conversando, daí ela me mostra uma cena aleatória pra eu não escutar o que ela tá falando com a pessoa.
Mas na maioria das vezes eu vejo. E aí, tipo, a pessoa sentava na frente da entidade, e agora? Né? Sim, eu tenho que deixar a entidade trabalhar, mas assim, eu não sei. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, me boto muita pressão. Então eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? E aí, aos poucos, as entidades foram fazendo o trabalho delas, eu deixava elas falarem com as pessoas, mas isso me deixava assim com muita insegurança, porque depois que comecei a dar atendimento, eu percebi que riscar o ponto é muito sério. Que na hora que a entidade está falando com a pessoa e a pessoa está desabafando, primeiro que a entidade está sendo uma psicóloga. Então, a pessoa tá fragilizada e ela tá sendo acolhida por uma entidade. Então, dependendo do que eu falar, eu posso piorar a situação. Eu não, né? A entidade. E segundo, que depende muito mais da minha fé e da pessoa do que da própria entidade. Então, se eu, sei lá, tremer na base, eu posso atrapalhar o atendimento. E isso me deixava muito ansiosa. Então, sempre antes de incorporar na gíria e tal, eu ficava, ai meu Deus. E aí eu tive que ir perdendo esse medo. E não foi fácil. É claro que, assim, eu sempre busquei deixar a entidade falar o que ela queria, mas no começo, quando a entidade ia falar um palavrão, uma coisa ruim, quando eu podia, eu tentava travar ela. Só que aí as entidades descobriram que eu fazia isso, né? E elas começaram a me enganar. Eu não como coisa do chão, eu não falo certas coisas. E aí as entidades começaram a usar a minha cabeça pra me enganar, pra eu não ver as coisas que elas estão fazendo. E eu descobri isso recente, tá? Descobri que, por exemplo, a Mariazinha, minha herê, bandidinha, ela pega os ossos do chão e come. Só que eu não faço isso, eu tenho um nojo pra caramba. E aí um dia eu tava lá conversando com o meu pai de santo, a gente tava num bate-papo sobre religião, e ele me falou, eu falei assim, ai, mas às vezes eu fico insegura, né? Se é entidade mesmo, não sei o que, isso lá no início, né? E aí ele falou, Carol, eu te conheço há bastante tempo pra saber que você é bem nojentinha. E eu já vi a avó comendo bolo do chão. Então, você tem mais dúvida de que é a incorporação ou não? E aí eu falei, avó comendo bolo do chão, você tá maluco? Não, a avó não comeu bolo do chão. E ele falou, ela comeu sim. E não foi só ele que falou, foi outras pessoas. E aí eu comecei a perceber que as minhas entidades, elas estavam me burlando para elas conseguirem fazer o que elas tinham que fazer. Ou seja, eu não tava mais tendo controle sobre isso. E aí eu comecei a me questionar o que estava acontecendo, porque o meu objetivo era riscar o ponto. E aí agora, o meu objetivo já tinha sido cumprido. O que eu tinha que fazer? O que estava acontecendo? Qual era a próxima etapa? E aí eu fui entendendo que o médium, quando ele risca o ponto, significa que ele já entrou na conexão com a entidade, ele já consegue manter uma incorporação por mais tempo, já consegue manter uma incorporação mais firme. Mas isso não significa que ele está pronto para dar o atendimento. Inclusive, tem muita gente que risca ponto e não dá atendimento, por causa da insegurança. E todo mundo fala riscar ponto, riscar ponto, riscar ponto, mas ninguém fala do quão sério é o atendimento. Porque, dependendo do que eu estiver conversando, né? Vamos supor que a avó, por exemplo, a avó, ela é um espírito muito sábio e ela gosta de cutucar a ferida com muita gentileza e calma. Então, ela fala de coisas muito difíceis, de um jeito que eu não sei como ela consegue. E se eu não tivesse essa seriedade e eu passasse na frente, por exemplo, e vamos supor que ela tá falando sobre suicídio. Se eu passasse na frente e falasse qualquer bobagem, eu poderia estimular a pessoa a cometer o suicídio. Então, essas coisas, elas são muito sérias. E eu não tinha essa visão até que o meu desenvolvimento tivesse passado para essa segunda fase. Eu já me pergunto, né, se eu fiz o certo de fazer o acordo com o seu cobra. Mas agora não tem mais opção, né? Agora é só seguir em frente. Mas eu digo que depois que você risca o ponto nas primeiras vezes, você sente tanta confiança que passa a ser mais fácil. Só que em compensação, as responsabilidades ficam mais pesadas. Porque no momento em que as suas entidades estão firmes,
as suas entidades passam a segurar mais a carga energética do terreiro, as suas entidades passam a ter trabalhos bem sérios. Eu lembro de uma vez que eu tava no intervalo, acho que tomando um rapé, eu não tava bem, e aí meu pai de santo veio correndo me contar que a minha pombogira tinha ido até ele, falado que o consulente tal tinha que ser atendido pela minha pombogira, que o trabalho era pra ela e que era ela que ia atender. E aí eu falei, tá. E eu fui, e realmente a mulher tinha que atender ele, porque o problema dele era com ela. Era ela que podia resolver, porque a linha dela é uma linha muito específica. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que parar de ficar nesse desespero de riscar ponto e enxergar que o ponto é muito sério. O ponto não é uma coisa inventada. O ponto a gente não tira da internet. O ponto, ele é como se fosse um símbolo para comprovar que a entidade realmente está ali e que vocês realmente estão conectados. E quem tenta burlar o ponto, quem fica com essa ânsia, acaba sofrendo muito, sofrendo de ansiedade, de frustrações. Então não faça isso. Não tente pular etapas. Eu tô falando isso porque eu fiz todo tipo de cagada que você possa imaginar no terreiro. E aí, aprendendo todos os erros, eu tô trazendo pra vocês as minhas vivências para que vocês não passem pelos mesmos erros que eu, porque é muito frustrante, sabe? Eu criava muita expectativa e me pressionava muito, eu ainda faço um pouco disso. E isso não é saudável, porque a Umbanda não tá ali pra te pressionar, ela tá ali pra te ajudar. Então não fique se pressionando, não fique se comparando ao outro, sabe? Nem eu via muita gente lá que, nossa, tinha umas entidades incríveis e eu ficava triste porque eu também queria ter as entidades incríveis. Só que, cara, depois que eu conheci as minhas entidades, eu fiquei muito feliz. Nossa, o dia que eu conheci o seu 7 capas, que é o meu Exu, fiquei sem palavras, porque ele é um homem maravilhoso. Eu amo muito o seu 7, Rei da Encruzilhadas, mas o seu 7 capas, ele é um cara muito educado, um lorde, um cara assim sensacional, e ele é um Exu. Então, eu ficava com essa coisa de, ai, porque o outro consegue e eu não, mas cara, é porque eu não conhecia o povo, eu não conhecia o meu povo, quem anda comigo. E eu não entendia a função deles e o porquê eu tava ali, entendeu? Então, antes de você pensar em riscar ponto, tente conhecer o seu povo, conheça eles, saiba quem eles são, qual é a linha de trabalho deles, o que eles vieram fazer na sua vida. Primeiro eles vão mudar a sua vida para depois mudar a vida do outro. Você vai ver muito médium que é excepcional, excelente, que tem uma capacidade gigantesca, mas que não evolui. Por quê? Porque tem ego, porque tem ganância, porque tem ansiedade, entende? Então, a espiritualidade, ela não é brincadeira, mas ela é uma coisa que tem que ser vivida mais com leveza, sem pressão, sem querer ser como o outro, sem competição, sem frustrações, porque dói menos. Mas é isso, o recado que eu queria dar. Eu só queria abrir os olhos de quem tá nessa fase de riscar o ponto. Eu sei que não é fácil, eu sei que dá muita dor de barriga, então é normal passar mal, porque a gente se coloca muita pressão. Então, trate isso com naturalidade. Quando for a hora, vai acontecer. Quando você estiver pronto, não se pressione. Aceite a hora certa. Porque talvez você nem esteja pronto para a responsabilidade. Não sei, eu não quero assumir uma responsabilidade em que eu não estou pronta. Porque, dependendo dos assuntos, tem assuntos que as minhas entidades tratam que são assuntos que me impactam também. Eu tive um atendimento que foi com a Mariazinha da Calunga, que ela atendeu uma consulente, e essa consulente disse que o bichinho dela tinha partido. Eu não entendi bolhufas, eu achei que o bichinho tinha morrido. E eu fiquei muito triste por ela, entendeu? No fim, não, só tinham pegado o bichinho dela e daí devolveram. A Mariazinha fez o cara devolver. Mas a questão é que eu me comovi muito pela história dela e pela história de muitos outros que eu me lembro. E você tem que ter uma estabilidade emocional para isso. Você não risca pontos só para fazer demanda, para fazer quebra de demanda, para fazer magia. Não, o principal trabalho na Umbanda
é sentar e conversar, é como um psicólogo. E esse trabalho não é tão fácil assim, não é todo mundo que tá pronto. Nem sei se eu tô pronta, entende? Então, eu vim aqui para abrir os olhos, para falar sobre esse assunto e mostrar que é um tema muito sério. E quem sabe aí fazer com que as pessoas tenham essa visão também, porque a gente entra na Umbanda muito na ansiedade e às vezes as pessoas acabam saindo de terreiros por causa das frustrações, acham que a culpa é do Pai de Santo, mas não. A culpa nem sempre é do Pai de Santo. Às vezes a culpa é do médium que não conseguiu entender o processo dele. Cada um tem a sua etapa. Cada um tem o seu período. Você não vai entrar num terreiro e vai se tornar o melhor médium. Você tem que caminhar. O Pai de Santo me disse que ele, se eu não me engano, ficou 10 anos no terreiro para começar a incorporar. E ele é Pai de Santo. Então, quem sou eu para querer incorporar de um dia para noite? Quem sou eu para querer riscar um ponto? Eu nem sei se eu tenho maturidade para isso, entendeu? A gente tem que aceitar o que a espiritualidade nos entrega. Nós temos uma missão. E a hora que estivermos prontos, a gente vai começar a trilhar essa missão. A gente tem que estar preparado. É que nem eu vi uma vez que dizia bem assim, não me lembro de quem, mas ele me disse que quando você recebe um machado, em vez de você sair cortando a árvore, você afia ele primeiro. Amola bem, deixa bem afiadinho, para depois você ir lá e conseguir cortar com tranquilidade a árvore. E as pessoas, elas recebem o machado e elas já querem sair cortando. Não, você precisa ir afiando, amolando e polindo para que quando chegar a hora certa ele estar pronto, a sua ferramenta de trabalho vai estar pronta para você poder colocar em prática. E é isso o recado que eu queria trazer essa semana para vocês. Como sempre eu falo muito, é o meu normal, vocês já devem estar acostumados, eu espero que sim. Se vocês gostaram desse conteúdo sobre o ponto riscado e quiser saber um pouquinho mais, comenta aqui embaixo. Se tiver algum assunto legal que vocês querem saber também, comenta aqui embaixo. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para ajudar o canal a crescer e para a gente poder fazer com que mais pessoas saibam dessas situações e que as minhas experiências possam ajudar outras pessoas. Não esqueçam de curtir, eu tava esquecendo. E é isso. Ai, minha memória tá péssima. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações, tá bom? Agora é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.